Diego, Boa noite. Me ouvindo bem aí? boa noite. Beleza, ouvindo bem você? Tranquilo. Tá joia. Vamos que vamos? Chamar a Rosália? Vamos, bora. Chamar ela aqui. Enviei o convite, ela deve estar entrando. Uhum. Olá, boa noite, Rosália, tudo jóia? Olá, boa noite. Me ouvem bem? Sim, tô ouvindo bem, Rosália. Alto e claro aqui. Você também ouve Sim, bem? sim, Então vamos, né? vamos. Vamos trabalhar um pouquinho mais para fechar a noite e a segunda? Começar bem a Bom, né? semana, né? Mas vamos Vamos, fazer de então um vamos jeito lá. bem tranquilo e bem legal, para o pessoal não achar que é tudo muito difícil. Não, a gente vai deixar tudo muito mais simples. Como diz uma colega minha, sem juridiquês, né? Exatamente. Vamos lá, Esse é o pulo do gato. né? Vamos lá, vou apresentá-la então, Rosália. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouquinho de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A nossa convidada, a Rosália, eu já agradeço desde já o aceite do convite, tá? E doutora Rosália Meto, ela é advogada, é mestre em Direito Civil pela USP, é especializada em Direito Digital pela FIA, atua em LGPD, Direito da Família, e integra a Comissão de Proteção e Privacidade da OAB-SP e da IBDFAN-TEC. É isso? Tudo certo, Isso, Rosane? é isso mesmo. Então, É, boa noite. Muito obrigado IBD por aceitar. Eu fico muito feliz. IBDFAN-TEC, é isso? É, a Comissão Nacional de Família e Tecnologia. Legal. Quando a gente tem bastante estrada, a gente compõe um monte de coisa, o currículo fica grande, né? Fica um negócio bem interessante, porque a gente vai somando experiências. Acho que, assim como eu, vocês também, cada dia a gente vai agregando novos saberes e isso vai possibilitando que a gente consiga achar soluções mais simples para o cotidiano das pessoas. Sim, simplificando, Sim, né? Deixa eu só perguntar uma coisa antes. Para gravar, eu coloco para gravar agora ou ele já grava automático já? já grava automático. Para Ah, gravar. Depois eu deixo Eu acho disponível que lá ainda. depois você, antes de sair, você tem que Sim, sim. veja se Ok. tá, ele deve estar gravando, Sim, sim. ok? Ok. E eu sou Leonardo Silveira, já figurinha um pouco conhecida por aqui, e hoje, junto com o nosso presidente, o Diego Ferreira, vamos nós bater esse papo legal, trazer um pouco de informação, um pouco da experiência da Rosália, que entende bastante do assunto, fala com bastante clareza, e eu acho que vai clarear um pouquinho para todos aí, né, sobre isso. e Essa é a ideia. é um assunto extremamente importante, né? Então, se você me permite fazer as honras, Leonardo, pedir para Opa, pedir para Rosália começar falando sobre isso, né? O que é LGPD, né? Como surgiu e a importância dela nos dias atuais. Porque às vezes as pessoas ouvem falar do termo, ouvem falar de, sabe que tem uma coisa de dados que não pode sair, às vezes, compartilhando. Às vezes a pessoa é vítima do mau uso de dados e nem sabe. Então, dá uma esclarecida para o pessoal aí que está entrando e tal. O importante da gente entender já começa pela sigla. Tem muita gente que tem dificuldade de entender o que é LGPD. Confunde com questões de gênero, questões de direito de família. Então vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então é uma lei que vai tratar dos dados das pessoas, nós, seres humanos. Não trata de dados de pessoa jurídica. Aí é uma outra lei. Por que ela surgiu? Ela surgiu para facilitar as relações comerciais, sobretudo. Porque lá na Europa, eles fizeram um regulamento que chama GDPR. A gente não precisa saber exatamente do que se trata, mas ela veio de lá e ela tem uma exigência que, para as empresas fazerem relações comerciais com a Europa,
elas têm que ter o mesmo nível de responsabilidade. Então, o país tem que ter uma lei de proteção de dados, ela tem que ter, essa lei tem que ter uma agência reguladora, um órgão que fiscalize, que faça punições, se for o caso. Então, com isso, o Brasil se viu obrigado e teve que se adequar para as relações comerciais acontecerem, porque gira em todos os tipos de negócio. A LGPD, ela é uma obrigação para qualquer nível de empresa, desde o pequeno individual, a empresa eu, até grandes corporações. Por quê? Porque ela trata de dados de pessoas. Todo mundo que faz negócio, só faz negócio com pessoas, né? Então, você vai ter que ter essa obrigação. E o pessoal acha que é algo relacionado à tecnologia só. Ah, não, isso aí é coisa da TI. Não é exatamente da TI só. É de todos nós. Então, ela vai desde o dado que você colocou lá na agenda, no papel, no prontuário, nas suas anotações do paciente, até relação de dados entre empresas. E aí as pessoas ficam pensando, poxa vida, então agora eu não vou poder mais trabalhar, eu não posso pegar dado nenhum? Pode. A lei veio para colocar ordem nas situações. Como fazer? Porque se você não sabe como você faz, fica tudo meio perdido. Então, essa lei surgiu para facilitar as relações comerciais e também colocar ordem nesse mecanismo todo que estava meio bagunçado na internet, né? Principalmente. Quando foi, Rosália? Tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil? Olha, a Europa já tem um histórico de privacidade de dados desde a década de 70. A GDPR, ela entrou em vigor em 2018. Aqui em 2018 a lei foi feita, né, que a gente diz. Ela foi promulgada, é um termo chique para dizer que ela foi feita. Quando que ela passou a valer? Ela passou a valer em 2020. E as penalidades em 2021. Para que as empresas começassem a tomar um pouco mais de cuidado. Agora, em 2023, é que começaram efetivamente a ter penalidade administrativa, porque nós estamos falando de uma lei que tem, ela tem situações específicas e que ela pode gerar penalidades administrativas. Mas ela, desde 2018, ela já fundamenta decisões judiciais, por exemplo. Então, todas as pessoas vão ter que se preocupar em como fazer. Primeiro passo é entender do que se trata essa lei e que faz parte do nosso cotidiano. Ela vai mudar tanto quanto, ou até mais, do como foi a questão quando o Código do Consumidor entrou em vigor, há 30 anos atrás. Ele mudou a forma como a gente se relaciona com os pacientes, por exemplo. Mas na relação de consumo também. Só que aqui é um pouco maior ainda. Você tem que cuidar ainda mais. A gente diz que é mais uma camada de proteção. E isso é muito importante porque o Brasil, ele não tem cultura de privacidade. No ranking mundial, ele é o segundo pior país no mundo a fornecer dados pessoais voluntariamente na internet. Então, as pessoas chegam e simplesmente fornecem dados sem perguntar nada. E para o pessoal entender, hoje, né, no atual panorama da lei, como ela está constituída, como é que funciona essa questão dos dados?
Então, assim, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer, pensando no dia a dia mesmo, sem a linguagem, sem necessariamente Sim, uma questão jurídica, né, bem prática, assim, isso. se você tiver exemplos também de clientes que Sim, porventura tiveram problemas, então assim, dei o e-mail da minha cliente para não sei quem e me gerou problema. Então assim, o meu e-mail, quando eu dou para alguém, essa pessoa ela pode fornecer, não pode? Essas uhum, empresas de telefonia que ficam me ligando, empresas que negociam dados umas com as outras e ficam me oferecendo crédito, essas coisas todas aí, isso não pode. Isso né? já não podia antes. É. Agora piorou, entendeu? Então, vamos primeiro assim, vamos entender o que é dado pessoal, tá? Porque isso é muito importante para as pessoas entenderem que tem dois tipos bem distintos na lei. Um dado pessoal comum e o dados pessoais sensíveis. São duas categorias e para os osteopatas é importante essa definição porque vocês lidam com dados pessoais sensíveis. Uma das categorias é o dado de saúde. Então vamos lá. Dado comum, dado pessoal comum. Todo dado que identifica diretamente uma pessoa ou somando vários dados, ou seja, de forma indireta, mas eu vou somando, eu chego numa pessoa. Por exemplo, nome, normalmente você identifica direto. E-mail, pode ser que você chegue na pessoa. Número de CPF. CPF, hoje em dia, ele já tem uma lei que diz que até metade do ano, ele vai valer nacionalmente. Vai ser o único documento que você vai precisar dispor. Isso é uma novidade. Mas tem muita gente que pede RG, carteira de habilitação, seu número de celular. Todos esses dados são dados pessoais. Uma tatuagem pode identificar a pessoa. Por que eu estou dizendo uma tatuagem? Se você tirar uma foto do seu paciente fazendo algum procedimento e ele tiver uma tatuagem, você está identificando ele. Então, tem que tomar cuidado com o fundo. O que tem no fundo? Muitas vezes as pessoas fazem algum tipo de postagem nas redes sociais e aparece um fundo que tem uma agenda, que tem um telefone, se você dá um zoom, você tem uma senha. Isso tudo é algo que precisa tomar cuidado. Dados de telefone, IP, todas essas coisas chegam nas pessoas. Isso são dados comuns. Isso a gente precisa utilizar no dia a dia de negócio. O que acontece? A gente tem que pegar o mínimo possível. Para que eu preciso do nome RG, nome do pai, nome da mãe, a data de nascimento? Tem que fazer sentido. Se for importante, se combinar com o negócio, com a sua atuação profissional, ok. Mas se não combinar, para que eu vou pegar dado a mais? É responsabilidade a mais, é risco a mais que as pessoas ficam. Porque se esses dados vazarem do seu ambiente de trabalho e as pessoas conseguem chegar, os peritos conseguem chegar, se foi de um celular, se foi de uma clínica, se foi de um computador, se foi de um computador conjunto ali da clínica. Então, tem que saber, primeiro, qual dado que eu vou realmente precisar. Então, começa a fazer um filtro. Eu preciso mesmo desse dado para trabalhar? Não, eu não preciso, então eu não vou coletar mais. Aí nós vamos ter a outra categoria de dados, que é a categoria dos dados pessoais sensíveis. Esses, a lei é um pouco mais rigorosa, porque eles podem gerar preconceito ou eles são únicos, como biometria e reconhecimento facial. Será que você precisa de um reconhecimento facial na sua clínica para ter a segurança? Será que só uma foto comum, mas que ela não seja com todo o reconhecimento,
de face? Será que eu preciso da biometria? Não, eu preciso porque o plano de saúde pede. Ou o plano de saúde, eventualmente, alguns planos vocês podem atender ou não. Se for outras circunstâncias, para que pegar dados mais delicados, que são os dados sensíveis? Então, raça e etnia é necessário para o seu serviço, o seu negócio? Se for, ok. Se não for, não anote. Religião é necessário? Religião tem uma história que eu contei já para o Leonardo, que ela é uma história que ela é muito impactante e que mostra muito o quanto uma base de dados bem interessante que aconteceu na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? Eles pegaram dados da religião das pessoas para fazer os funerais, porque muita gente não tinha mais familiares ali. Só que na década de 30 do século passado, quando o Terceiro Reich entrou no poder, ele tinha uma base de dados já pronta e ele sabia onde estavam todos os judeus, o que favoreceu e facilitou enormemente a tragédia do Holocausto. Então, você precisa da religião? Nos hospitais, quem estiver escutando, não é exatamente para osteopata, mas se você, que é paciente, vai chegar num hospital, por que a gente perguntava, por que as pessoas perguntavam sobre religião? Para saber se a pessoa era testemunha de Jeová, em geral, para saber se ela podia, se ela autorizava a transfusão de sangue. Então, se mudou a pergunta. Eu não preciso saber a religião. Eu preciso saber se ela autoriza ou não a transfusão de sangue. Se ela tem alguma situação alimentar específica, eu não preciso saber da religião. Agora, se você for uma associação religiosa, aí combina você perguntar qual é a religião. Também, dados sensíveis são dados relacionados a organizações religiosas, filosóficas, partidos políticos, filiação a sindicato, orientação sexual. Então, são certas situações que a gente tem que saber o porquê que nós estamos pedindo. Mudou, a privacidade das pessoas hoje precisa ser preservada. Como tudo é muito exposto na internet, a legislação trouxe uma regra. Olha, vamos pedir menos. Eu preciso de tudo isso? Então, eu tenho que... Vocês, osteopatas, qual é a importância? Dados de saúde são dados que precisam estar armazenados de uma forma bastante rígida. Quem vai ter acesso a esse dado? O gaveteiro comum das fichas clínicas. Quem pode ter acesso? Todas as secretárias da clínica? Ou só a sua? O pessoal da faxina pode abrir esse gaveteiro? O pessoal da segurança pode abrir esse gaveteiro? E não é só o gaveteiro físico, é o digital. Pode entrar na sua pasta clínica? A sua secretária, o seu atendente, precisa saber a evolução clínica do seu paciente? Rosália, você colocou duas situações que eu até perguntar até de curiosidade mesmo. Uma da tatuagem, né? Até pouco tempo atrás, o Conselho de Fisioterapia ele proibia a exposição de pacientes a não ser que tivesse cunho científico, para artigo científico, congressos, eventos, etc., né? Com um caráter realmente de produção científica em cima da imagem ali que foi mostrada. E aí começou uma moda, vamos dizer assim, né, do antes e depois, pessoal querendo vender, e claro, usando a imagem dos pacientes. Aí o conselho, como ele não conseguia fiscalizar, ele simplesmente mudou a resolução e autorizou, né, que o pessoal fizesse, desde que botasse data, e acho
que a identificação do profissional ali. Ok. E aí, o que eu imagino que muito desses antes e depois que apareçam aí dos pacientes não tem sequer um termo de consentimento assim que autoriza, né? É meio aquele assim, ó, vem cá, posso tirar uma foto sua e botar na rede Isso. social? Ah, pode. Se tem um problema, tu assina para mim em termo depois, né? Uhum. E a tatuagem serve como um dado, por exemplo, que você colocou aí, Sim, né? Então, sim. Identifica, pode identificar eu uma pessoa, né? vou te deixar duas perguntas, né? Essa é uma. O que que essa pessoa que fica expondo os pacientes na rede social, o que ela teria que fazer, entre aspas, para se proteger? Ou melhor é não fazer mesmo se o paciente tem alguma característica física muito pessoal, né? Que o identifique. E outra coisa dos ficheiros aí que você colocou, né? Dos prontuários. Antigamente era no papel, hoje está em tudo para nuvem. Uhum. E aí tem os logins de acesso. Então, imagino Isso. eu que o ideal dentro do login era você ter um certo bloqueio, né? Então, a secretária não ter acesso à ficha do paciente, ter acesso somente a Exatamente. agendamento, um limite, uma limitação de dados, aí, como você colocou. E a pessoa que está permitindo com que a secretária eventualmente tenha acesso a isso, né? Que riscos ela está correndo se a secretária acabar vazando algum dado desses pacientes? Seja lá, vai que a secretária tem um amigo lá que fala, olha, tu me consegue uns e-mails para eu montar uma lista de e-mail lá para vender hambúrguer, né? Sim, E aí a sim. secretária capta os e-mails dos pacientes lá e dá para esse cara. Então, as duas perguntas ali, né? O que o fisioterapeuta que expõe os pacientes tem que tomar de cuidado, ou melhor é não fazer Uhum. mesmo. E essa segunda questão dos prontuários. Se a secretária vazar dados sensíveis, né? Acho que é o dado sensível do paciente, como você colocou, o que pode acontecer de Dado sensível penalidade é dado de saúde, de saúde? basicamente. O É. e-mail entra Os no outros dado são comum, né? dados comuns. Isso. Isso. Então, Mas é ruim do mesmo jeito, o que, entendeu? o que acontece nessas situações? É. A questão da tatuagem, vamos lá. Primeiro, quem vai ter que escolher se vai fazer esse tipo de situação ou não é o profissional, certo? A gente não pode delimitar isso. A lei permite? Permite. Quais são os cuidados? Primeiro, o conselho permitiu. São duas leis diferentes. Uma é uma questão ética que o conselho permite. Tá? A segunda é, com relação à proteção de dados pessoais, primeiro, isso faz parte essencialmente da função? Não. É um plus. Vamos dizer assim, é um marketing de conteúdo, talvez, de propaganda que o profissional quer se utilizar. O que ele tem que tomar cuidado? Ele tem que fazer um termo de autorização de uso de imagem para aquele paciente, tá? Então, não pode ser genérico. Não pode ser aquele, olha, autorizo para qualquer coisa. Não, eu autorizo para as redes sociais com a seguinte questão. Ele pode revogar a qualquer tempo essa autorização. Então, o que acontece? Quando você usa imagem do paciente ou até do seu colaborador, tá? O seu colaborador, ele não é a função principal dele, ele não é um youtuber, Modelo. né? Um modelo, alguma coisa assim. Então, ele está dando uma autorização, tanto o paciente quanto o colaborador. Ele pode dar autorização ou não, mas você tem que coletar. Aí, chega um determinado momento, ele falou, eu não quero mais. Aquela tatuagem não me representa mais, eu tirei. O colaborador falou assim, eu não quero mais ser exposto. E ele tem o direito de retirar esse consentimento. A regra geral da LGPD é a pessoa tem que consentir. Se ela retira o consentimento, você não necessariamente precisa pagar o que estava acontecendo, o que estava permitido lá atrás. Mas você não vai poder usar, por exemplo, em TBT. Tá? Então, no TBT você não pode utilizar, então você vai ter que fazer essa gestão. A legislação, ela tem como base o consentimento, mas ela traz algumas autorizações para as pessoas poderem seguir a vida de negócio. Então,
Os dados comuns você pode utilizar por conta de execução de contrato, que é a coisa mais comum que o osteopata vai ter. Além de obrigação legal ou regulatória. Vamos pensar. Uma obrigação legal que você tem que fazer? Emitir nota fiscal. Para emitir nota fiscal, você tem que pegar uma série de dados das pessoas. Então, ela fala assim, eu não quero dar. Eu falei assim, não, mas aí não posso fazer o trabalho, porque eu preciso emitir a nota fiscal, e para emitir a nota fiscal, eu preciso desses dados específicos. Ok. A pessoa que é a sua secretária, o seu atendente, você vai ter um contrato de trabalho. Então, você vai ter uma série de dados que você vai ter que pegar. Qual que é a importância? Você fazer um contrato que tenha essas cláusulas da LGPD e dentro desse contrato você colocar duas coisas importantes. Uma é uma autorização de imagem, se ele autoriza ou não. Se ele autoriza, por exemplo, uma clínica grande, a pessoa vai fazer aquela coisa interna de funcionário do mês, de aniversário, lista de aniversário e tudo mais. A pessoa pode escolher se ela entra ou não entra nessas listas. Isso aí é opcional. Ela não é opcional, por exemplo, não fornecer o número da carteira de trabalho, do CPF, porque eu preciso pro E-Social, preciso pagar um monte de coisas relacionadas com uma obrigação legal. Agora, qual é a outra coisa fundamental que você tem que ter num contrato de trabalho? É uma cláusula de sigilo. Quando você fala dos acessos, você já pescou a ideia perfeita. Quem vai ter acesso a quê? Na nuvem? Quem vai ter acesso a tudo? Quem que vai ter o acesso privilegiado? É o administrador, é o osteopata. A secretária ou atendente vai ter que ter acesso a determinados dados básicos, os comuns, não os dados de saúde. Não há necessidade da secretária saber. Quanto menos pessoas souberem dessa cadeia de tratamento, ok. Agora, eventualmente, se precisa, ela não tem o sigilo por padrão da profissão, porque alguns médicos, alguns profissionais da saúde, alguns advogados acham que já não precisam fazer nada, porque a profissão já tem, a gente já é obrigado ao sigilo. Mas quem trabalha com a gente não é obrigado. Então, a gente tem que implementar isso e tem que falar para o colaborador o seguinte. Primeiro, o colaborador precisa entender que isso é fundamental. Ele não pode contar para as pessoas o que ele viu dentro do contrato ali no ambiente de trabalho. Primeiro. Segundo, se isso acontecer, se ele, por exemplo, deliberadamente fornecer essa lista de e-mail que você sugeriu, ele tem que ser penalizado. E isso pode dar até justa causa. Se você conseguir provar. Existe entendeu? Então, a questão do solidário? O contratante responde junto? Sempre. Na LGPD, assim como nas relações trabalhistas, o responsável maior, que a gente chama de controlador é aquele responsável, a empresa responsável ou a empresa né, quando é um profissional liberal, ele é responsável pelos dados e por quem estiver usando. A gente chama de controlador, quem pegou direto. Aí tem uma outra figura, que vamos pensar uma figura muito comum, que a gente se utiliza e que a gente passa, transmite os dados, compartilha dados. Os contadores. Para você fazer o seu imposto de renda, para você fazer a gestão da sua clínica, tudo mais, você tem que passar os dados. Ele é um operador, a gente chama de operador. Aí dá uma complicada, o pessoal já complica, já mistura operador da LGPD com operadora de plano de saúde. Então, assim, quem pega primeiro é o controlador. Depois você compartilha com um segundo.
Esse segundo, se vazar dele, você que foi o primeiro vai responder. Depois você pode ir lá e falar assim, olha, eu respondi, mas quem causou toda essa situação foi você, então eu vou cobrar de você. Mas o titular, que é o dono do dado, ele não tem que ir lá na ponta. Ele vai dizer, ele já vai entrar contra você. Então, a importância de você entender a sua responsabilidade, de você treinar o seu colaborador para entender que ele tem responsabilidade, colocar o contrato de trabalho adequado com essas situações e realizar as punições. Porque quando a situação não tem uma punição, a coisa corre frouxa. Em geral, dá ruim depois. Então, a ideia é, o seu colaborador tem que entender que ele é responsável sobre isso. E que se ele vender a lista de e-mails e você souber, ele pode perder o emprego por justa causa, por exemplo. Entendeu? Mas ele pode fazer uma coisa desavisada. Ele não foi intencional. Essa venda, por exemplo, de e-mail é intencional. Mas vamos pensar que tirou uma foto e saiu a agenda e, por cargas d'água, ainda tinha uma pessoa famosa na sua agenda. Aí viraliza isso. Você vai responder. Porque a pessoa que deixou a agenda, que a gente chama, não deixou a mesa limpa, ou não teve preocupação mínima, por exemplo, de virar de cabeça para baixo, não deixar que a outra pessoa, o segundo paciente, o terceiro paciente, veja a lista com nomes. Então, o desavisado também causa problema. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de treinar os nossos colaboradores. Porque a maioria dos problemas é de quem está desavisado, nem sabe que está fazendo alguma coisa errada. Deu para entender um pouco? Sim, perfeitamente. Também tem uma proporção que um pouco diferente que fica também no caso das clínicas, que onde a secretária é compartilhada, né? Aí acaba sendo a responsabilidade de ambos também, tanto do profissional quanto da secretária, mesmo que ela seja funcionária da clínica e não do profissional. Então, aí você tem que colocar uma regra no condomínio, vamos dizer assim. Teria que ter uma regra comum na clínica para todo mundo seguir essa situação. Então, o profissional sempre vai ser o responsável. Então, a importância dele é de querer que a clínica como um todo entenda essa rotina da LGPD. Muitas vezes você tem secretárias de várias pessoas. Se cada um tiver uma regra, vai ficar complicado para essa secretária, para esse atendente, para esse conjunto de atendentes. Então, tem que ter uma regra comum para aquela situação. Vai responder igual? Você sempre vai responder. Quem é o profissional é quem vai responder. Só que, obviamente, um profissional, a chance dele ter um vazamento muito grande é menor que grandes empresas. Só que qual é o problema muito grande para o pequeno? É que a reputação dele pode ir por água abaixo de uma forma muito mais rápida do que uma grande empresa. Né? Então, essa é o ponto central do que o profissional liberal tem que ficar preocupado. Eu tenho que cuidar do meu nome, da minha qualificação, porque eu só tenho um. E isso pode fazer um impacto grande na sua vida profissional, desnecessariamente. Você comentou um pouco antes a respeito dos dados, né? Os dados pessoais e os dados sensíveis. Muita gente atende, hoje tem gente que atende praticamente criança só, se dedica exclusivamente para atendimento de bebês e crianças.
tem alguma diferenciação em relação aos dados e até que idade? Como que diferencia? A lei trouxe uma situação bastante significativa de cuidado ainda maior com crianças e adolescentes. São dados pessoais sensíveis e comuns, mas com uma camada mais rigorosa ainda, porque a criança, ela não tem autonomia, ela não tem como decidir, ela não tem como falar, não, olha, tô ok, você pode usar os meus dados. Como é que a legislação traz a solução? A solução está no consentimento dos pais ou do responsável. Pelo menos um pai ou responsável para estar acompanhando isso. E aí entra somando ideias jurídicas com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as leis, elas não são coisas absolutamente separadas. A gente tem que pensar em conjunto. Então, quando a gente fala de criança, a gente sempre vai pensar no ECA. Então, qual é o tempo? A criança cresce. Uma hora ela vai chegar adulto. Então, até 12 anos incompletos, ela é uma criança. Aí a coisa fica mais rigorosa. Passados 12 anos completos, até 18 incompleto, até um dia antes de fazer 18 anos, é adolescente. Então, vamos pensar que você está atendendo uma criança. Você vai ter que ter mais rigor e tomar cuidado de pedir toda a autorização ou explicar todo o tratamento para a mãe, para o pai, para o cuidador. O problema acontece principalmente, e isso acontece muito nos consultórios pediátricos, que quem leva essa criança é um outro cuidador, uma babá, muitas vezes. E a mãe às vezes nem sabe, o pai nem sabe. Então, esse é um assunto delicado. Mas, em geral, a maioria vai com o responsável. Então, esse responsável, qual a minha sugestão? Pegue uma anotação no prontuário do próprio pai ou mãe que esteve ali na consulta junto. Eu acho sempre interessante isso, para dizer, olha, eu não sabia, olha, eu não fui informada. A importância é que você, como profissional, esclareça tudo por que você precisa daqueles dados. Você tem que convencer que aquele dado é necessário. Toda vez que eu trato com relação ao direito médico, o médico, o profissional da saúde vai ter que me explicar por que ele fez tal situação. Então, quando ele explica e aquilo me convence, combinou. É a transparência. Com relação a adolescentes, a legislação, a LGPD, ela é meio confusa na parte dos adolescentes. Vai ter mais detalhes com o tempo. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador, ele vai trazer resoluções normativas internas para ficar mais simples. Mas o que a gente já sabe hoje? Que o adolescente tem uma certa relativização. Por exemplo, um adolescente de 12 anos mais um dia não tem a mesma autonomia de vontade do que um adolescente 18 menos 1. Então, quanto mais velho, especialmente depois entre os 16 e os 18, há uma situação de relatividade e até o Código Civil, que é a lei básica com relação a isso,
traz uma certa autonomia para o adolescente poder ter autonomia, dizer, não, eu quero fazer esse tratamento ou eu não quero. Você Se o tirou profissional ficar em dúvida, peça o comparecimento de um responsável. Você adiantou a pergunta já, Rosália. Isso mesmo que eu ia te Do perguntar, quê? né? O pessoal que está chegando agora, sim, porque acontece o seguinte: as crianças realmente vêm com responsável, né? Só que é muito comum, principalmente se mora próximo do consultório, né, o local seguro, o pai te liga e fala, ó, meu filho vai aí, te pago por Pix, transferência bancária, você atende ele. Né? E aí é um adolescente de 16 anos, por exemplo, e se enquadraria, né, no mesmo tom, vamos dizer assim, a lei, né? E você já explicou que tem essa certa Tem relativização certo, aí. mas veja que você falou uma coisa interessante. O pai falou comigo, eu não preciso ter só uma via de autorização. Você pode falar isso pelo WhatsApp. É o melhor? Não, não é o melhor. Mas a gente tem que entender que os mecanismos hoje tecnológicos têm que fazer parte do nosso dia a dia. Então, você em algum momento fazer essa troca de mensagens ou de telefonema, anote no prontuário, por exemplo. Conversei com o pai por telefone, faça um relato. Isso traz primeiro, uma boa-fé sua. Segundo, você vai esquecer que você falou. E isso traz memória para algo importante. Então, adote como hábito essas anotações para que você consiga falar, olha, eu falei com ele por telefone. Isso vai trazendo um respaldo maior para você. Isso é uma outra coisa muito interessante que você está colocando, sabe por quê? Existe, né, a judicialização do processo de saúde. No Brasil ainda é muito fraco se a gente compara com um país como os Estados Unidos, por exemplo, né, onde é muito mais aberto, mais rigoroso, assim, esse processo, né, é muito mais fácil você tomar um processo lá. E aqui no Brasil, quem mais sofre com isso são os médicos. Sim. Então, quando a gente conversa com os médicos, a grandíssima maioria, né, tem seguro de responsabilidade civil. E quando a gente vê, conversando, tem alguns pacientes que também são da área jurídica e tal, quando dá ruim, né, quando fica ruim para os médicos, que eles perdem o processo, normalmente está nisso que você está colocando agora. É falta de dados registrados. Então, Sim. uma evolução mal feita do paciente, né? Um dado do paciente que você coletou de uma maneira, às vezes, meio enviesada e não foi explicado como que você coletou aquilo, como que foi utilizado. Então, acho que fica bastante interessante todo esse seu relato. Muito importante, né? O pessoal que está chegando aí, eu estou vendo que tem muita gente entrando e saindo, e gira muito, né, gente? A gente está falando sobre LGPD, e é muito importante o assunto porque, assim, nós somos treinados para atender paciente, mas a gente não é treinado para ser empresário, para ser gestor, para ter cuidados, né, com a clínica, com o consultório, etc e tal. E, às vezes, essas questões, você está se expondo a uma situação arriscada, jurídica, o pessoal também, às vezes, e não está sabendo, né? Porque você não treinou mal, porque você treinou mal sua secretária, você quis economizar numa consultoria, por exemplo, não sei se você já costuma prestar esse tipo de serviço. Sim. Tipo assim, vou treinar minha secretária, tá, mas o que eu tenho que treinar, o que eu tenho que falar? Então, teoricamente, você tem que contratar uma pessoa que entende do assunto, né, para te ajudar nesse treinamento e tal. Então, acho que é bastante enriquecedor. Léo, e Essa você? situação, eu vivencio há 30 anos que eu lido com direito médico. Então, algumas dicas que eu já dei aqui foram coisas que eu vi na prática, do tipo, avisar a secretária. Às vezes ela está de boa fé, ela só está desavisada, ela não tem noção, muito menos o médico, entendeu? O fisioterapeuta, o osteopata, ele não tem a ampla situação de como é que você vai fazer essa questão. Foto só da orelha do paciente aqui, a Marinê está perguntando. Não tem problema, mesmo que fosse a foto.
a princípio, evite foto de criança. Criança é mais delicado. E se for, faz algum tipo de tratamento na foto em que você não identifique. Pode colocar. Não tem quase nada que não possa ser feito. Você tem que ter cuidado ao fazer. Tem que ter um propósito. Você tem que seguir as regras do seu conselho profissional. Então, alguns conselhos você permite fazer alguns tipos de publicação, outros não. E depois, o Nilton perguntando se tiver tatuagem na orelha. Assim, não tem problema. Basta a pessoa autorizar. O Nilton é meu amigo. Obrigada, Nilton. Ele sempre está junto. Ele tem que autorizar, entendeu? Ok, não tem problema. Tem gente que é tatuada inteira. Não vai ter como não identificar. Mas ela vai ter que autorizar a imagem. Você não pode simplesmente pegar a imagem do seu paciente e colocar na rede social sem perguntar nada. Já não podia antes, gente. Já não podia desde o Código do Consumidor, entendeu? Mas assim, agora com a LGPD, isso tomou uma outra dimensão mais forte. As pessoas estão um pouco mais atentas. E também para o paciente entender que você está cuidando do dado dele. Em geral, a pessoa, quando sabe o porquê, ela vai fornecer. Com relação ao prontuário, a coisa mais significativa sempre é anotar. Se tiver alguma situação que deu alguma... Você percebe que aquele paciente está meio confuso, dá uma ligada no dia seguinte, veja, faz um retorno para que você possa fazer uma gestão melhor dessa questão e sempre estar disposto a ouvir o paciente. Esse é ao lado mais importante, a humanização. E a osteopatia, ela tem um benefício porque ela toca no paciente. Então, a partir do momento que há um toque, você tem uma proximidade com as pessoas. Você ganha um outro nível de confiança. E isso tem que estar refletido no cuidado que você vai ter com os dados dele. Isso vai dar uma potencializada na sua credibilidade enquanto profissional. As questões, olha, se a pessoa, poxa vida, como que eu vou fazer? No meu site do meu escritório, eu fiz um manual orientativo geral sobre questões de LGPD, o que mais ou menos as pessoas precisam fazer. Ele está disponível. Também tem... Qual que é o seu site? Fala aí, Rosália, o endereço, para o pessoal saber. Está na rede social, assim, Entrar óbvio, eu também não posso dizer. Entrar no teu Instagram aí, acha, né? Isso, acha fácil. Então, deixa eu te emendar uma pergunta, aproveitar e não pergunto mais, deixar o Léo falar, que senão eu vou monopolizar aqui o negócio. Dentro do que você falou aí, você acha que juridicamente tem alguma validade, ajuda o profissional que treinou a sua secretária, a sua equipe na sua clínica, se ele criar um manual dentro da clínica dele, onde, né, teoricamente, a secretária assinou um termo assim, ó, recebi o manual e é minha obrigação ler o manual e cumprir as regras e bababá. Sim, né? Isso é extremamente interessante. Muito interessante. Uma das coisas que a legislação traz são boas práticas. Ela sugere boas práticas. Entre elas, é o treinamento, é desenvolver a cultura da privacidade. Como é que você evidencia isso? Fazendo cursos com certificados, você trazendo manuais de compliance. O pessoal gosta. Compliance é adequação, são regras internas dentro da empresa, dentro da clínica. Então, você estabelece umas regras, comece do básico. Não precisa ser... Depois você vai fazendo mais complexo. E você consegue trazer essas regras de boa conduta. É isso que a gente vai ter que fazer. Olha, não pode passar senha,
não pode passar e-mail, não pode passar telefone, não pode dizer quem que é meu paciente. Às vezes o paciente não quer que saiba que ele está tratando ali, ele tem todo o direito. Agora, você também pode ter, se a clínica tiver num prédio, vamos dizer assim, e na portaria do prédio tem uma empresa que faz a segurança e ela pede a foto e o RG. Isso pode, porque é para segurança. Quem vai ser responsável é a empresa da portaria. Mas se ela explicar isso, tá ok. Se ela não explicar, ela tá fora. Entendeu? Isso traz ruído. É diferente pegar uma fotografia do que pegar um reconhecimento facial em que eu possa depois entrar no aplicativo do banco, por exemplo. Tá? São técnicas diferentes. Com relação a secretária e condutas internas, é muito interessante você ter um manual. A gente chama manual de conduta interna. E esses mecanismos, se você tem, se acontece algum tipo de vazamento, que vai acontecer, gente, do mais simples ao mais complexo. Quem nunca mandou um e-mail errado? Quem nunca mandou uma mensagem de WhatsApp para o contato errado? Por que vocês imaginam que o WhatsApp ampliou o tempo de apagar a mensagem para todo mundo? Porque ele achou que era legal? Não, porque teve muito problema. O Telegram você pode o tempo todo apagar. O WhatsApp ele foi criando isso. No começo dava um desespero, você fala assim, meu Deus, mandei para a pessoa errada. Todo mundo já fez isso, certo? Agora, apaga. Mandou um e-mail errado, liga para a pessoa, por favor, apague para mim. Acontece e vai acontecer. E existe uma coisa que é muito significativa. Existe uma pesquisa que 52% dos ataques de vazamento de grande porte é externo. Os ataques são externos. Então, eles podem vir de um link que vem um caminho errado. É gente mal intencionada que joga, que a gente chama de phishing. Phishing é pesca, tá? Então, é pesca otário. Quem clicou ali, entrou e deu ruim. Ele abriu uma porta para o mal intencionado seguir por dentro do seu ambiente digital. O que acontece? Com esse phishing, ele vai jogando. Quem cair, caiu. Se for coisa de muito grande nível, vai entrar de qualquer jeito. É que nem ladrão pé de chinelo que vai entrar na casa que está com a porta sem tranca, do que aquele que tem um super armamento e vai entrar de qualquer jeito na sua casa, tá? Então, você vai ter que ter o máximo possível dentro da sua lógica. Então, se nós temos 52% que é de fora, 48% é de dentro. A gente, às vezes, não pensa nisso. 48% é muita coisa. A gente não tem dados para dizer quantos são os mal intencionados aí que vai fazer a lista de e-mail. Mas isso é a minoria, certamente. Então, o que cai na maioria? Desavisado, falta de treinamento. Então, se você fizer treinamentos, você já diminui enormemente o seu risco básico. Coisas que as pessoas não fazem. Senha decente. O que é senha decente?
tudo que não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Aí você vai olhar, você pode pegar aí, em qualquer setor de busca, você pode pegar no ChatGPT, você pode pegar no Google, digita aí, quais são as 10 senhas mais usadas no Brasil? É um absurdo. Você fala assim, meu Deus, tem gente que usa isso? Tem. Então, já comece pelo básico. Troca a sua senha. Não vai deixar post-it com a senha. A maioria das pessoas deixava embaixo do mousepad. Sai para ir no banheiro, a tela do computador aberta. Qualquer um pode virar e ver. Tem que deixar bloqueado. Isso é um pouquinho de coisa bem tranquila que você pode, com pouco treinamento, resolver. Não falar alto o nome dos pacientes. Fulano! Entendeu? Assim, não é todo mundo que está ali que quer que o seu nome esteja público. Quando vai pegar os dados, se tivesse uma sala mais reservada, seria interessante. Ou então dá para a pessoa preencher, em vez dela ficar ditando. Não sei. A gente tem que pensar em situações que sejam o melhor possível dentro do recurso que você tem. Não adianta também inventar uma coisa brilhante, mas que não seja factível para o seu dia a dia. Então, Tem que se adaptar a cada contexto, né? cada contexto. Por isso que é interessante você fazer um treinamento específico para a sua clínica. Se não tem, pega a ideia e veja o que tem que ser criativo. Criatividade nesse setor é algo muito importante. Mas você parte da ideia principal. Tomar cuidado para pouca gente saber, coletar o mínimo possível e que combine com o que você precisa. Você precisa saber do signo da pessoa? Não. Tem loja que pede. Eu também não consigo entender, porque Tem loja se que pede a pede data... signo? Tem. Jura? Assim, agora, se você vai fazer mapa astral, até combina. Mas, assim, até nem precisa, né? Porque você dá a data de nascimento, a pessoa sabe. Mas, vamos pegar. Para que você precisa saber da religião da pessoa? Qual partido político que ela atua? Ainda que as pessoas possam ficar curiosas. Você é um profissional. Não deve fazer esse tipo de abordagem. Muito menos registrar, né? Aí se registrar, aí ficou pior ainda. E tentar tomar cuidado. Alguns cuidados que não têm a ver com a LGPD, mas têm a ver com a cultura da privacidade. Duplo fator de autenticação em todos os aplicativos que você tiver. Especialmente os profissionais. Por quê? Porque muitas vezes, como o Leonardo falou, os dados estão na nuvem. Se o seu celular é resgatado, roubado, alguém pode entrar na sua nuvem. Então, se Posso você fazer tiver um fator duplo, adendo? claro, O Nascimento Newton colocou escolaridade para ser atendido no SUS. Eu acho o Nascimento underline Newton é o que talvez tenha uma questão da saúde da família, que o SUS ele tem um programa de atendimento preventivo que chama Saúde da Família, e nesse programa, como ele é preventivo, a escolaridade ela tem um peso, né? Que normalmente é um sim, nível de educação sobre higiene, biologia, que a pessoa estudou, que ela tem. Então, você tem pessoas que são, vamos dizer assim, analfabetas, não frequentaram a escola, são pessoas de maior risco. Então, precisa de mais atenção, né, de as equipes mais próximas desse tipo de pessoa. Eu imagino que tem alguma coisa nesse sentido, assim, de estatística, nesse sentido, coisa do tipo. Não sou especialista, não trabalho com SUS, tem só que, estou tem que pensando, combinar. Se né? fizer sentido, você coleta. Ele tem que ter um porquê. Não
pode ser aleatório. Ah, gostei. Qual a cor que você gosta? Tanto faz. Entendeu? Assim, são situações, o caso foi de um atendimento, num pronto atendimento. Ok. Só que A o questão, SUS é um cadastro único hoje, né? único, Você não é. tem E mais aí vários você tem cadastros que... no SUS, aí você tem que Não, pegar tudo, entendeu? é. Tem inclusive E a carteirinha aí do é a SUS, que eu acho que segurança. não é atendido se não fizer mais a carteirinha do SUS, se não é atendido no SUS. Eu acho que tem que fazer um registro lá, se eu não me engano. Então, aí você tem que seguir a regra, e o SUS tem regras legais e regras regulatórias. Se precisa, para atender a legislação, vai ter que coletar. Mas quem estiver coletando precisa entender o porquê que ele está coletando. Não será algo automático. Algumas clínicas que eu já vi, elas estão muito bonitas, mas elas estão não funcionais para LGPD. Então, eles têm aquelas televisões e que mostram o nome da pessoa inteiro para todo mundo. Ah, chamou lá. Poderia, por exemplo, colocar aqueles asterísticozinhos. Algum tempo atrás, quando a gente fazia um depósito bancário, saiu o seu nome completo, o seu CPF completo, o número da sua conta corrente completo. Hoje em dia, se você fizer um Pix, qualquer transferência, o seu CPF vai estar mascarado, não é anonimizado. Anonimizado, quando o dado for anonimizado, ele pode ser compartilhado sem problema. A questão é, anonimizar é algo caríssimo, pouco comum e difícil para a maioria. Então, quando a gente faz esses asterísticozinhos, a gente não está anonimizando nada, a gente fala uma pseudo-anonimização. Ou seja, a gente está mascarando, fazendo uma maquiagem ali para que você não exponha o dado do seu paciente. Isso é uma boa prática. Então, como chamar? Como fazer essas situações? Agora eu não vou mais poder chamar o nome do meu paciente. Sim, se é a prática, você chama, mas não precisa chamar o nome completo, nome, sobrenome. Tente ser mais discreto, sabe? Já tive situação em que atendente, todo mundo em silêncio na sala de espera, de repente a pessoa começa a conversar no telefone, conta um monte de coisas de outro paciente ali. Se você conhece, e mesmo se você não conhece, você gostaria que as suas informações ficassem assim para todo mundo saber? Então, são pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença, porque é obrigatório pela legislação, mas muita gente ainda nem começou a se adequar. E olha que nós já estamos falando de uma lei que ela já está aí faz tempo. E deram colher de chá para se adequar bastante. Então, quem ainda não fez nada, procure entender um pouco da lei. Depois, comece a fazer a coisa mais importante. Como é que eu vou coletar menos os meus dados? O que eu preciso? E comece a conversar com quem está junto de você, para que comece a pensar, olha, como é que a gente pode ser mais discreto? Já começa aí, você já começa a fazer um filtro sensacional. Depois você pode procurar uma assessoria especializada ou buscar na internet, ou pegar manuais de orientação. Inclusive, o Newton, que também entrou aqui, a gente participou de um grupo da comissão da OAB São Paulo, em que nós elaboramos uma cartilha da LGPD para consultórios de saúde. Então, tem um monte de dica, e ela é pública, né? A gente fez isso o ano retrasado. No meu site também tem, no site da OAB é um pouco mais complicado de achar, mas tem também.
E isso já são alguns insights que você já pode fazendo no seu consultório, no seu dia a dia. Acho que clareia bastante, né? Eu acho que já tem muita coisa aí que dá para todo mundo usar, são coisas simples, mas a gente tem que começar a fazer, Tem. né? Começar a fazer, criar hábito, enxergar onde estão os riscos dentro da rotina do consultório, ou quem tem um lugar mais amplo, tem mais gente que compartilha a secretária e tem alguns cuidados a mais, mas clareia bastante. Eu acho que está bem claro, viu, Rosália? Ai, Alguma que dúvida, bom. Diego? Ajuda Não, bastante. pô, que isso. Eu até tinha mais coisas até para perguntar, assim, mas é muito mais a caráter de transmitir informação. Mas assim, É, a gente não pode se alongar demais também, né? Que todos nós temos vida, né, gente? Hoje é segunda-feira, ainda, né? E já vai ter- estamos uma hora conversando. E a Rosália já deixou aqui a informação que no site dela tem lá todas as informações, tem no site da OAB. Da Rosália é fácil, né? Ela está aqui com a gente, é só entrar no Instagram dela, tem lá, a gente vai lá. Eu estou ciente da LGPD já há algum tempo, mas é porque, assim como o Léo, a gente dá aula em especialização, e as empresas, né, tem uma assessoria que já vem trabalhando essa normatização. Então, coisas banais, tá, gente? Tipo, passar lista na sala de aula com e-mail de aluno, a gente não pode fazer, né? Porque se Não convém. isso aí vaza informação responsável é a empresa e o professor, né, do seminário ali da aula. Então, para o consultório tem muito gap, muita coisinha que passa batido e pode afetar a vida de todos vocês aí até de uma maneira chata. E o pior, né? Não por má fé, Exato. desatenção e acabou te afetando, né? E só que aí depois explicar que focinho de porco na tomada não é fácil, né? E assim, eles vão levar em consideração o tamanho, a situação, o tamanho do estrago. Eles vão tomar, considerar a quantidade de pessoas envolvidas, eles vão considerar o tamanho da empresa, se é a empresa eles vão considerar tudo isso. Mas a questão reputacional é muito significativa. Então, começar com as boas práticas é para ontem. E aí já fica. A gente vai deixar essa live, então. Vamos deixar gravado. Se alguém tiver dúvida, vai ficar lá, pode usar para Sim, consultar. E qualquer coisa, procura a Rosália, vai ter o contato lá. Eu acho que vai ter uma orientação mais próxima, caso alguém tenha alguma dificuldade, alguma limitação nesse sim, sentido, pode me né? Vai estar muito, contatar. muito bem orientado lá, né? É isso. Eu gostaria de agradecer, então, viu, Rosália, em nome da associação, pela disponibilidade em plena segunda-feira à noite, né? Trabalhando. Eu sei que amanhã a rotina começa bem cedo, né? Aham. Agradeço Mas pela é um participação. prazer. Que bom. Falar do que gosta é bom, né? Muito, muito. E contem comigo, Agradeço. se precisar de mais alguma coisa, se quiserem tirar mais dúvidas, a gente faz um segundo tempo, um terceiro, aí estou à disposição. Valeu. Ótimo. Muito obrigado. Agradeço, então. Uma Valeu. boa noite. Eu agradeço também a quem conseguiu participar e conseguiu entrar e ver um pouco, mas enfim, vai estar lá também. E o pessoal sempre acaba dando uma olhada lá depois, né? E o Alguma. pessoal, vários amigos aqui entraram, quero agradecer. E é sempre bom, né, a gente trocar figurinha, experiências e o mais importante, tentar não falar juridiquês, né, gente? Vamos jogar fácil. Vamos jogar fácil. Sim, Isso. sim. Muito bom. Valeu, Rosária. Muito Que obrigado, Bom, viu? obrigado. Uma boa noite, uma ótima semana para todos. E Valeu, vamos lá. pessoal. Boa até Cada semana. mais. Diego, boa Tchau. noite. Obrigado.